Boa noite a todos que estão aí já nos acompanhando nessa primeira live que estamos realizando aqui pelo Instagram. Para quem não me conhece, sou o Ledo Dresch, do Nascimento, psicanalista formado pelo Instituto Fazendo a Diferença. Nós queremos colocar nas quarta-feira, provavelmente, a partir das 21h30, nós temos esse momento dessa conversa. Hoje vai ser uma conversa mais informal, mas nós queremos tratar assunto direcionado. Mesmo essa conversa informal, hoje eu quero abordar um tema que quem está acompanhando minha página no Instagram está observando. Nós estamos falando muita questão, essa semana falamos sobre entrar no modelo, viver no modo automático. O que isso tem a nos dizer, o que tem a nos falar aqui? Que nós respondemos e seguimos de uma maneira tão automática que não paramos para pensar. Que muitas vezes nós não analisamos o que está ocorrendo. Por exemplo, você pega, sai da sua casa, vai para o seu trabalho, todos os dias, de uma forma tão automática que você sabe até qual carro vai passar, até qual sinaleira que está acesa, ou você vai pegar o livre ou não. É uma coisa tão automática que você não observa mais os detalhes que está ao seu redor. Você não para observar o que está acontecendo. Você entra numa rotina que ali é tão natural. E muitas vezes também a nossa vida torna-se dessa maneira. Nós respondemos de uma forma automática, não pensamos no que respondemos. De qualquer maneira a gente responde, debate pronto, sem analisarmos o que estamos respondendo. Depois a pessoa, mas eu falei isso mesmo? Fica esse questionamento, essa questão. Isso é muito preocupante. Nós precisamos desacelerar. Nós precisamos ter uma vida um pouco mais para observar os detalhes do dia a dia. Nós temos essa observância. Isso é muito importante. Então, é fundamental nós pararmos. E como é que nós podemos parar? Como é que nós vamos poder procurar ter mais felicidade no nosso viver? A Bíblia vai nos falar, o livro sagrado vai nos dizer em Provérbios, capítulo de número 15, o verso 13, texto bem conhecido, que vai nos dizer: o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então nós procuramos, ser humano, ele vive à procura de ter essa alegria. O coração alegre vai ser aformoseado o rosto. Você vai observar, e muitas vezes nós ficamos tristes, pensativos. E por que nós ficamos tão abatidos e não temos essa alegria? E daí tem um ponto que eu quero destacar aqui, alguns pontos dessa noite que nos chama a atenção. E um ponto, primeiro ponto que eu tenho a dizer para você: permita-se ser humano. O que é? Se deixe sentir as emoções, seja elas boas ou ruins. Nós temos que experimentar as nossas emoções, deixar uma lágrima cair e compartilhar suas emoções, mesmo que seja com o seu diário. O que acontece? Principalmente na questão, o homem. Não, para um pouquinho. Homem não chora. Homem não precisa fazer terapia, não há essa necessidade. Isso é frescura, não faz sentido. Não. Nós somos seres humanos. Nós somos pessoas que temos sentimento. Nós temos que sentir as nossas emoções. Deixar viver uma questão, a emoção faz parte da nossa vida. Tá? Faz parte do nosso viver. Se nós não sentimos as emoções, não deixar transparecer nossas emoções, vai ser muito difícil. Então, primeiro conselho que eu dou: se você quer ser feliz, permita ser humano. Sentir as emoções. Nós podemos estar um dia triste, podemos estar alegre, eufórico. Né? Mas hoje que nós encontramos que muitas vezes a pessoa, não, quando eu estou triste, eu estou
preocupado, não quero transparecer, não quero viver dessa maneira, eu quero que todas as pessoas achem que eu estou perfeito. Isso é o grande erro. Nós somos seres humanos e precisamos sentir as emoções. Em segundo lugar, a pessoa precisa ter momentos de recuperação. Nós precisamos ter momentos para recuperar as nossas energias. Lembra-se que até o Criador, o Deus Todo-Poderoso, ele diz a Bíblia que ele trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. Para um pouquinho aí. Se Deus ele parou e descansou, quem somos nós para vivermos sempre e não termos esse momento, não pararmos um minuto sequer? Então é importante, você precisa, não é necessário parar um pouco. Se não tiver a possibilidade de guardar, não tiver a possibilidade de parar, Ledo, você não sabe qual é que é a minha rotina, é o dia a dia, é a semana toda, eu trabalho de segunda a segunda, desculpa, eu trabalho de segunda a segunda, mas você precisa tirar um tempo para um momento de intervalo, para relaxar da sua maneira. Cada pessoa pode encontrar uma forma de relaxar. Ter um momento, por exemplo, do intervalo, você sair do teu local de trabalho, que tem, dar uma volta, ter um momento para você descontrair, isso já faz parte, é um momento de recuperação, é um momento que você dá um fôlego, dá uma respirada. É muito importante ter esses momentos, é fundamental. Numa indústria, por exemplo, a pessoa não trabalha, o trabalhador não fica na indústria no horário corrido todos, eles têm um momento de intervalo. E por que nossa rotina do dia a dia, nas outras coisas que não estamos numa fábrica, não podemos ter esse momento para nós pararmos, para nós pensarmos um pouquinho, para nós analisar, observar o que está ao nosso redor? Parou para pensar como é importante ter um momento de recuperação? Outro propósito que nós temos que ter em conta, um propósito daquilo que você faz. Tem que haver um propósito, tem que haver um significado. Nossas relações com o que fazemos têm muito mais conexão com a nossa percepção, nossa experiência subjetiva do que com as circunstâncias objetivas. Nós temos que ter um propósito. Se aquilo que você faz não tem um propósito na sua vida, não vai te trazer alegria, não vai te trazer contentamento, vai ser um peso, vai ser uma carga. E tem que ter um propósito aquilo que você está fazendo. Naquilo que você está realizando tem que ter um objetivo. Qual que é o propósito que você tem na sua vida, no seu trabalho? Nós temos que ter esses objetivos. Nós temos que ter definido em nossa vida aquilo que nós queremos. Para nós termos a felicidade, a alegria, nós temos que traçar metas. Nós temos que traçar pontos onde é que nós queremos chegar. Pessoas que muitas vezes vivem estagnadas, que ficam travadas, com medo de dar o próximo passo, eles ficam travados, não têm condições de dar o primeiro passo, tudo é ruim, tudo acha que é difícil, é impossível, e acaba travando, acaba parando aqui. Então é fundamental dar essa questão de você poder dar esse passo, ter um propósito naquilo que você está fazendo. Qual que é o propósito que você tem? Naquilo que você está fazendo, que está realizando, qual que é o teu objetivo? É só a parte financeira? Trabalha só por causa da parte financeira? Ou tem outro objetivo junto? Isso é fundamental nós sabermos qual que é o nosso propósito principal de vida. Então, faz parte para nós sermos abençoados, para nós termos um momento de alegria. Um outro ponto que é fundamental: lembrar-se de doar. Nossa felicidade dura mais tempo quando doamos. Alguém sabia dessa questão? Seja algo concreto ou espiritual. Isso é de extrema importância, a questão da doação, de você poder doar, de você poder compartilhar com outras pessoas, é de extrema necessidade, é de extremo valor que você não faz ideia o quão é importante a questão da doação. Você doar
Houve uma pesquisa nos Estados Unidos aonde levaram pessoas, grupo de pessoas levaram para um laboratório. Chegando ao laboratório, eles mediram o nível de felicidade dessas pessoas. Levaram as pessoas lá, um grupo, o primeiro grupo levaram para lá e fizeram a medida da felicidade. E deram para eles um certo valor, um bom valor em dinheiro, para eles poderem comprar o que eles quisessem. Ir no shopping, gastar da maneira que achassem o que eles quisessem comprar. O dinheiro era deles, eles podiam fazer essa situação e eles poderiam fazer o que eles quisessem fazer com o dinheiro. Fizeram suas compras, gastaram seus valores que receberam e retornaram para o laboratório no mesmo dia. E foi feita uma medida de felicidade. E houve uma grande diferença na questão da felicidade. Demonstraram que comprar faz bem. Quem é que não gosta de comprar? Quem é que não fica alegre? Quem é que não fica contente de poder comprar algo? Faz parte, ainda mais recebendo um valor gratuito ali que tiver ali, receber fica mais gostoso ainda poder comprar, poder usar. Porém, passou-se no outro dia, foram medir a felicidade. Já havia voltado ao estado normal. Ou seja, aquele momento, aquele pique que teve de felicidade foi o momento da conquista, o momento que eles compraram, que adquiriram o que eles quiseram. Porém, passou-se as horas, passou-se os momentos e a adrenalina, aquela alegria, aquela felicidade começou a baixar e voltou para o nível que estava no começo do teste. Começou a voltar para aquilo que eles estavam novamente. Ou seja, voltou ao normal. Então, aquilo que eles gastaram, que eles compraram, que eles adquiriram, trouxe um momento de alegria, felicidade, mas depois passou. Daí os pesquisadores trouxeram um segundo grupo. E o segundo grupo receberam a mesma quantia em dinheiro, os mesmos valores, a mesma quantidade de pessoas, mediram as suas felicidades, como é que estava o nível de felicidade de cada um, porém agora foi diferente a ordem. A orientação agora foi a seguinte: vocês vão distribuir esses valores com as pessoas. Você pode escolher quem você quiser distribuir, seja para a pessoa que você sentir no coração o desejo de distribuir, seja uma, duas, a escolha é de vocês. E eles tiveram essa liberdade de poder distribuir os valores com pessoas que eles gostariam, que eles quisessem distribuir. Voltaram novamente no mesmo dia, fizeram a pesquisa e o nível de felicidade também foi elevado, também foi grande. Mas houve uma grande diferença. Porque no outro dia, 24 horas depois, mediram o nível de felicidade, estava da mesma maneira. A felicidade estava na mesma situação que já tinha encontrado, que já passaram, que o outro grupo veio. O primeiro grupo teve a felicidade, subiu. Esse aqui também, só que agora passou 24 horas e o nível que havia subido de felicidade manteve-se. E isso demorou-se, passou-se dias, semanas em que puderam observar ainda, claro que foi baixando seu nível de felicidade, mas ainda depois de semana pôde-se observar que havia ainda vestígios e sinais de felicidade com aqueles que doaram. Não aqueles que compraram, mas aqueles que doaram. Então, a doação, quando você doa algo, é fundamental. Não tem questão de valores aqui, de bens materiais. Mas você pode doar, quem sabe, um abraço. Você pode colocar para a pessoa, transmitir muitas vezes um abraço. Ele é libertador, ele cura. Você pode parar. Quanto que custa você parar para ouvir alguém? Nós vivemos num mundo hoje onde a correria do dia a dia é tão grande, onde as pessoas lamentavelmente estão parando para muitas vezes para conversar com a inteligência artificial. Que sentimento, que emoção que tem uma inteligência artificial? Ela não tem sentimento, não tem emoções, ela não consegue, vai te responder frio, calculista, aquilo que o homem mesmo colocou ali para responder. Mas será que nós não podemos parar um pouquinho? Para um pouquinho, eu vou doar o meu tempo para ouvir, para escutar, para poder observar o que está acontecendo. É tão importante.
Muitas vezes um bom dia, tem lugares que muitas vezes a pessoa entra, você entra e sai, e as pessoas não te cumprimentam. Mas quando você chega e diz, bom dia, tenha um bom dia, como é que está o teu dia? Você será que nunca sentiu nesse momento que alguém te perguntou como é que foi o teu dia, como é que você sentiu e te trouxe uma alegria, trouxe uma paz no teu coração? Imagina você poder fazer isso com outras pessoas. Doar não vai ter um custo para nós. O bom dia, o boa noite, como é que está, é fundamental. Nós somos seres relacionais. O homem, ele foi criado para ter relações, para ter momentos, para ele poder conversar, poder dialogar. Nenhum ser humano consegue viver sem dialogar. Se ele fica sem ter uma vida de conversa, de diálogo, ele entra numa situação muito caótica, ele vai morrendo devagarzinho. Então, doar faz parte, doar o teu tempo é fundamental. Você parar um pouquinho. Quantas pessoas, muitas vezes, alguém chega para mim e diz assim, Ledó, tem aquela pessoa de mais idade. Você já parou para pensar que o idoso, ele gosta de conversar? Por quê? Muitas vezes ele não tem com quem conversar, ele não tem com quem dialogar, passa o dia em casa. Daí ele quer conversar com alguém, quando tem a possibilidade de conversar com alguém, é fundamental. Então, doar faz todo sentido, faz toda a diferença na vida da pessoa. E eu quero convidar você para, a partir de hoje, começar a doar. Doar um sorriso, né? Doar um momento para você poder escutar, para você poder ouvir alguém. Né? Então, quando você consegue ter esse sentimento, é extremamente importante, certo? Um outro ponto que é fundamental para nós sermos felizes, para nós termos a felicidade, é nós sermos gratos. Quando externalizamos a nossa gratidão, há benefícios para quem recebe e para nós mesmos. Quantas vezes que nós passamos o dia reclamando? O nosso cérebro, ele vai ouvindo, você está todo dia achando que está ruim. Você começa a falar, você começa a colocar, dizer, não, está difícil, está ruim, é complicado. O teu cérebro ele é treinado, ele vai absorver essas informações e você vai começar a agir. E quando tem uma oportunidade de conquista, o teu cérebro está treinado a dizer que é ruim, que vai dizer, não dá certo, não vai dar certo. Tem pessoas que me estão a um passo, a uma situação para mudar a sua vida, mas está tão acostumado com a negatividade, com a ingratidão, que não tem uma expressão de gratidão, que ele não consegue mais expressar, não consegue mais olhar e ver o quanto é bom, o quanto é importante a gratidão. É fundamental a gratidão. É extremamente necessário você ser grato. A gratidão liberta o ser humano. A gratidão, ela faz mudanças tremendas na pessoa. Se eu parasse para analisar um pouquinho e perguntasse para vocês, pelo que você é grato? Se você fizer um exercício de registrar pelo mínimo 10 motivos você é grato por dia, durante uma semana, sem repetir uma, você vai ver quão grande faz a diferença que vai fazer. Você vai ver que muitas coisas que você não para um pouquinho para analisar, você é grato. E que você não valoriza. Por que não valoriza? Porque nós não expressamos, nós não colocamos, nós estamos nessa redoma de ingratidão que paramos para só reclamar. Está mais fácil não reclamar. É mais fácil eu colocar aqui e estar reclamando, os outros estão reclamando, eu vou continuar também. Você começa a conversar com alguém, pois está difícil, a situação está caótica, a situação está crítica. Daí você sabe que é mesmo, sabe que é real, e isso contamina. Isso contamina. Eu trabalhei muitos anos, quem me conhece sabe, eu trabalhei mais de 25 anos no comércio. E quando você chegava no comércio, o que acontece? Ia chegar no comércio, a pessoa diz assim, tá ruim as vendas,
tá muito complicado. Não tá fácil, as vendas estão devagar. E daí você, mas é mesmo. Realmente tá ruim as vendas. Tá complicado. E começa a entrar daquela maneira. E daí chega o cliente que você vai atender, você já está com aquele peso negativo, já está com aquela maneira de ser. E a pessoa até acaba correndo em compra. Mas quando você chega e vai atender a pessoa com alegres, para um pouquinho, tá ruim? Tá ruim. Pode estar ruim, mas eu estou feliz, estou alegre, porque eu tenho um trabalho, eu sei que eu vou encantar meu cliente, que eu vou trazer esse encantamento, e transmite para a pessoa essa confiança, essa alegria. Porque você está sendo grato pelo que você tem, pelo trabalho, pelo ganha-pão de cada dia. Então isso é de suma importância que tem. Da mesma maneira que as pessoas que nós chegam, nós rodeiam, se nós paramos para pensar um pouquinho, tem muitas pessoas que estão reclamando todos os dias. Mas quando você chega, não, mas estou trabalhando, estou aqui, estou saúde, tenho vida, Deus me deu saúde, eu estou podendo viver. Então a gratidão é de extrema importância para sermos felizes, para termos uma vida feliz. Tem que ser grato, tem que ter um momento de gratidão. E eu desafio você nessa noite e começar a parar um pouquinho para pensar no que você pode ser grato, no que você pode ser agradecido. E podemos ser gratos até por aquilo que nós não conquistamos, sabia? Até aquilo que nós não alcançamos, que não temos ainda, que não temos, mas para um pouquinho aí. Eu vou ser grato, porque já consigo olhar, contemplar, que logo eu vou ter aquilo que eu desejo, aquilo que eu espero. Então, outro ponto, mude. Tem que haver mudança. Pense nas pessoas que você quer ser e batalhe para chegar lá. Batalhe se você quer chegar lá. Por isso nós estávamos colocando o seguinte, a pessoa entra no automático muitas vezes e começa a reclamar, começa só a achar defeitos e entra num processo que entra dia, sai dia, entra mês, termina ano, começa ano, faz propostas, faz novos projetos. Você pode observar quantas pessoas, quantos projetos, quantas propostas você fez no início do ano que você ia mudar. Quantas vezes você colocou, eu pensei, não, a partir de agora eu vou fazer tal situação, tal mudança. O que vai acontecer? Tem que haver uma proposta, tem que haver uma mudança. Deixa aqui eu testemunhar para vocês uma situação. Hoje, pela graça de Deus, eu estou com 52 anos, estou indo já para os 53 aí. Caminhamos já alguns dias aí. Quando eu tinha 40 anos, eu disse para minha esposa, eu digo, quando chegar a 50 anos, eu não quero mais trabalhar no comércio. Foi a porta que Deus abriu, a profissão que exerci com muita alegria, com muita satisfação. Agradeço a Deus por tudo que Ele me deu nesse trabalho, mas só que eu estava esgotado mentalmente. Estava esgotado. E eu disse, com 50 anos, eu quero estar integrado 100% na educação e cuidando da saúde mental das pessoas, ter esse propósito. Mas e daí? O que eu vou fazer para que haja essa mudança aí? O que eu preciso fazer? Eu vou ficar esperando de braços cruzados, esperar para um pouquinho. Meu sonho, meu desejo é trabalhar na educação, é cuidar da saúde mental das pessoas, ajudar as pessoas, ficar esperando cair do céu? Não. Eu parei, larguei muitas coisas que eu fazia, que eu estava realizando, e coloquei um foco, coloquei um objetivo. Isso assim, eu vou estudar, eu vou me preparar, e vou fazer. E comecei, fui estudar, passo a passo, conforme as minhas possibilidades, me formei, tá? Fiz a minha primeira formação foi em formação em teologia, bacharel em teologia, daí me disseram, preciso ter a docência do ensino superior para poder dar aula, daí eu fiz uma pós em docência do ensino, depois eu descobri que daí eu precisava fazer uma licenciatura, fiz licenciatura em pedagogia, fiz licenciatura em geografia, fui estudando,
fiz a pós em supervisão educacional, em psicologia educacional, fui preparando, quer dizer, o meu foco é primeiro trabalhar a questão da educação. Eu completei 50 anos em novembro do ano, né? Completei meus 50 anos em novembro. Dezembro eu fiz o concurso, né? Dezembro fiz o concurso, e em julho eu comecei a trabalhar, fui chamado para trabalhar onde estou trabalhando atualmente. Agora, em julho, agora fez 2 anos que eu estou trabalhando como supervisor educacional. E daí eu pensei, pronto. Há muitas pessoas, não, Leda, agora você tem um concurso, está tranquilo, trabalha no que você quer. Não, eu tenho outro objetivo, eu preciso trabalhar, que eu quero cuidar, eu gosto de aconselhar as pessoas, de orientar, de ouvir como é que eu vou fazer isso aqui. Vamos para a psicanálise. É um ponto, é um caminho fantástico. Estudamos psicanálise, nós formamos pela misericórdia de Deus, tá? Estamos realizando especializações, porque eu tinha um propósito, eu tinha que haver uma mudança. Tem que haver essa mudança, tem que ter esse processo. Se não haver esse processo, não haver essa mudança, nós temos que batalhar pelo que nós queremos. Nós temos que correr atrás. É fácil? Não, não é fácil. Tem dia que dá vontade de desistir. Não vai achar que todos os dias foi um mar de rosa, não, maravilha. Não. Tem dias que é complicado, os desafios são grandes. Né? E nós temos que ter essa questão aqui. Então nós precisamos mudar a nossa atitude. Mudar, ter a mudança daquilo que você quer alcançar, que você quer mudar. Se você deseja, que a pessoa quer realmente ser abençoado, ser alegre, precisa. Então, esse é o conselho que eu deixo para vocês que estão aqui nesta oportunidade. Em primeiro lugar, como eu falei, permita ser humano. Sei que tem pessoas que estão entrando agora aí, várias pessoas que estão aí. Permita ser humano, sentir as emoções. Esse é fundamental. Você sentir as emoções, esse é o primeiro passo. O segundo lugar, ter momentos de recuperação. Nessa questão também que eu falo, eu estou estudando, tem dia na semana que eu não só um pouquinho. Esse dia eu desligo de tudo. Eu vou desligar de tudo. Eu tenho que ter um momento que eu tenho que ter com a família, com a esposa. Eu tenho que ter esse momento. Mudar o foco. Mudar o que estamos pensando. E precisamos mudar. Isso é fundamental. Então tem que ter um momento de recuperação. Se você não pode, as pequenas pausas fazem muito sentido. Valorizar. Né? Quem é que olhou? Vamos lá nesse ponto aqui de recuperação. Quem é que olhou o nascer do sol? Quem é que parou para observar o nascer do sol? A magnitude do sol. Quando vai clareando o dia. Ou quando vai findando o dia também. Quem é que já parou para pensar um pouquinho como é lindo você pegar o esplendor que tem da terra, do sol, você analisar como é importante que tem. Foi mais um dia que Deus deu de vida. Fez todo o ciclo, toda a rotação da terra que aconteceu para que pudesse haver o dia e chegar à noite. Nós podemos trabalhar, descansar, ter os momentos. Então isso é fundamental. Outro propósito que eu coloquei, enquanto propósito que você faz. Se aquilo que você está fazendo não tem propósito, não faz sentido, você está só passando o teu tempo, você está vivendo no automático. Está vivendo o que está no automático. Lembrar-se do ar, que nós já falamos, que doar faz parte, é fundamental. Também ser grato, outro ponto nós falamos, e a questão da mudança. Mas tudo isso aí tem um detalhe muito importante. Quantas pessoas que não conseguem dar esse primeiro passo? Por que não conseguimos dar esse primeiro passo? O que impede? O que está te limitando? O que está limitando você a dar o primeiro passo? A você mudar de atitude? Você sabe, tem pessoas que sabem muitas vezes o que deve ser feito. O que deve ser feito. Mas não dão o primeiro passo.
não tomam a primeira atitude. O que precisa ser? O que falta que muitas vezes? Será que nós ficamos com medo do desconhecido? Por que você tem medo do desconhecido? O que te leva a ter que você fica ansioso, preocupado com o que pode acontecer quando você mudar a sua atitude? Por que será? Então, são perguntas que nós temos que responder para nós mesmos. Por que nós ficamos com medo da mudança? Por que o desconhecido traz tanta ansiedade para o ser humano? Parou para pensar um pouquinho? Nós queremos resposta para todas as coisas, mas quando é para nós desafiarmos, nós paramos. Nós ficamos com medo. Será que não está parando? Que não tem alguma coisa que está paralisando? Que você não pode decidir, que você não pode tomar uma atitude? O que falta para tomar essa atitude e mudar de posição? O que está impedindo? Essa é uma reflexão para nós para pensarmos um pouco. O que está nos impedindo de tomar uma decisão de mudarmos de postura? Quem sabe você está entrando o ano, passando o ano e não há mudança. Quem me conhece, meus ex-colegas de trabalho, eu sempre dizia, não estou contente, eu preciso mudar. E o que eu mudar? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso mudar, eu quero mudar e vou mudar. Então, chega a hora, que a pessoa não para um pouquinho. Chegou a hora, essa é agora. A hora é agora. Mas tem que ter atitude. Ah, vai ser bom, vai ser ruim? Bueno, aí é uma outra situação. Uma escolha é minha, o desejo é meu. Nós escolhemos, ele não sabe o que pode acontecer. Mas eu fiz a escolha, fiz a opção. Isso é o fundamental. Tá certo, pessoal? Então, essa palavra que eu quero deixar para vocês aqui nesta oportunidade para nós refletir.